Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Deus Santo, bendito e eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, aqui está seu Filho diante de Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os seus lábios, Senhor amado, venham ser tocados por Ti, Deus, neste momento. Tudo quanto o Senhor tem colocado, Deus, sobre a sua vida, para que Ele venha ministrar nesta noite, Senhor, que venha ser direcionado por Ti, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cada vida que aqui está, Senhor, precisa, Senhor amado, de um pedacinho, precisa, Senhor amado, de ouvir a sua voz, precisa, Senhor amado, de orientação. Estamos aqui porque nós queremos ser orientados por Ti, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Desde já, Senhor amado, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, que o Senhor venha abençoar o seu lar, Senhor, tudo, Senhor amado, aonde Ele colocar as suas mãos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E repreende, Senhor, da vida, Senhor amado, do pastor Cláudio, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós o colocamos diante do seu altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Pode sentar, à vontade. Novamente para mim uma honra e um privilégio poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu queria já, logo de cara, pedir que os irmãos abrissem o texto da Escritura em Êxodo, capítulo 20, verso 16. É um texto que fala a respeito do 9º mandamento. E eu tenho conversado com alguns irmãos, com alguns pastores, amigos meus, sobre exatamente esse texto, que é algo que tem realmente influenciado e afetado a vida de muitas pessoas. Eu ouvi uma ministração a respeito desse texto em 2013, quando eu estava fora do Brasil, e fiquei muito impactado. E eu vi que esses dias isso começou a acontecer novamente, a surgir de novo esse assunto, desse texto. E eu percebi que é algo que tem acontecido muito na vida de muitos irmãos. E eu também não gostaria de compartilhar algo que eu não passei, que eu não experimentei. É importante que a gente, quando fale e ministra o coração dos irmãos, a gente compartilhe sobre as coisas que a gente passou, experimentou, e mostre como a graça e a misericórdia de Deus trabalhou em nossas vidas para que a gente possa ver como nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Esse texto, eu só quero pegar essa parte, em Êxodo 20, 16, que diz: não darás falso testemunho. O texto diz exatamente sobre isso: não darás falso testemunho. Esse é o 9º mandamento. E pensando nesse texto também, eu gostaria de convidar os irmãos a dar um pulo, um salto até 1 Samuel, capítulo 21, e só permanecer ali. Eu vou fazer um resumo para vocês a respeito do capítulo 21 e do capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 21, o resumo desses dois capítulos. Davi, ele vai até Aimeleque, ele está com o seu grupo de homens, e ele está com fome, ele pede pão, ele come, Aimeleque dá comida para ele, e então Davi também, ele se preocupa em relação à questão de que ele está desarmado. Ele vira para Aimeleque e fala: olha, nós estamos sem arma, você tem alguma arma para nos ceder? E então Aimeleque fala: olha, eu tenho a espada de Golias, que inclusive foi você que derrotou ele. Então Aimeleque entrega a espada. Só que o que acontece? Existe um homem ali, um homem chamado Doeg, que ele é um dos mais fortes de Saul, e ele ouve toda essa conversa e vê Davi conversando. Em uma determinada oportunidade, depois que Saul estava reclamando que as pessoas estavam contra ele, este homem chega e fala: olha, eu vi Davi conversando com Aimeleque, ele se alimentou e ele deu uma espada para Davi, e ele falou coisas além disso, de ter falado o que aconteceu, ele falou coisas a mais que não haviam acontecido. Conclusão: Saul vai com uma tropa até Aimeleque, sentencia ele à morte. Doeg vai e degola Aimeleque, e não somente Aimeleque, mas também por volta de 80 sacerdotes.
morreram por causa do que Doeg falou, das coisas que ele disse. E não só isso, eles vão também até um vilarejo chamado Nob. E Saul, não contente, manda Doeg matar a todos que estavam no vilarejo. Mais 300 pessoas também foram assassinadas por causa da fala e da fofoca de um homem chamado Doeg, que levou uma informação até o rei Saul, que já estava intentando matar Davi, e ele ficou ainda muito mais inflamado quando ele ouviu aquilo que Doeg falou e mais coisas que não haviam acontecido. Então Saul se enfureceu e descontou toda a sua ira, a sua raiva em cima de Aimeleque, de por volta de uns 80 sacerdotes e mais uma província inteira, a província de Nob. Várias pessoas foram mortas, homens, mulheres e crianças, por causa daquilo que Doeg falou. Pensando nisso, eu imaginando, falando sobre isso com alguns irmãos, eu imaginei algumas definições. Eu até vou pedir ajuda na projeção para o próximo, para a gente poder entrar e entender um pouco sobre tudo isso. Questão de credibilidade, as pessoas elas acabam muitas vezes perdendo a credibilidade por uma fala, por algo, por uma inverdade, porque é muito mais fácil as pessoas hoje acreditarem naquilo que é mentira e naquilo que difama do que naquilo que realmente é a verdade. Tem uma história de um homem que ele chegou para um rabino e falou: olha, eu passei a minha vida falando mal de muitas pessoas, eu queria saber como é que eu faço para resolver isso. E aquele rabino falou para ele: olha, você vai pegar um colchão, vai rasgar o colchão, vai pegar todas as penas desse colchão e soltar no ar. E esse homem foi e fez isso. Quando ele voltou, ele falou: pronto, rabino, agora eu fiz isso, e agora o que eu faço? Agora você vai e pega todas as penas. Ele falou: mas é impossível, não tem como eu pegar todas as penas de volta. O vento levou, foi parar em vários lugares, não tem como recuperar. Ele falou: exatamente, é isso que acontece quando nós falamos além demais a respeito das pessoas. A internet é uma forma das pessoas perderem muita credibilidade. Qualquer informação que você coloque lá, muitas vezes vira uma verdade, uma mentira acaba virando uma verdade. As pessoas não precisam nem ir atrás de confirmar, porque infelizmente as pessoas elas não buscam descobrir realmente os fatos. Elas acabam olhando aquilo que é falado a respeito de uma certa pessoa, de uma certa situação, e tomam aquilo como verdade, acabam tomando uma mentira como sendo uma verdade. Algumas pessoas mentem, por exemplo, na questão do emprego, por exemplo, quando vão numa entrevista de emprego, acabam falando demais daquilo que tem no seu perfil profissional e não tem aquilo, e acabam depois sendo contratados e acabam frustrando a pessoa que contratou e perde o emprego. Alguns políticos acabam falando: não, vamos fazer isso, na época de campanha é interessante, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fica tudo ao vento, né? Acabam não se preocupando com isso. Outra coisa, né? Esse direito de defesa da pessoa, né? E o direito da dúvida, né? É colocado em xeque, porque muitas vezes as pessoas preferem dar credibilidade para aquilo que é falado mal de alguém do que em tentar entender o que é a verdade. Um outro ponto importante a respeito de definições: Deus não pode mentir. Nós temos um Deus que ele não mente. Não é que ele não quer mentir, ele não mente, né? O texto aqui diz: Deus não é homem para que minta. Isso está em Números 23, 19. Deus simplesmente não mente. É importante que nós lembremos disso. E existe uma diferença grande também entre engano e malícia. Existe um tipo de engano, não é engano proposital. É o engano no qual às vezes você pega uma informação errada. Eu achei que a reunião era às 21, mas era às 20, me enganei. Então, às vezes uma informação errada, entendeu alguma coisa errada. Isso acontece. Isso é diferente de malícia, né? A malícia, ela tem a ver com a motivação. A pessoa muitas vezes ela fala simplesmente aquilo que ela quer, motivada simplesmente para se defender ou para obter algo que ela deseja. Então ela usa da malícia para simplesmente dar parte de uma informação, ela não dá a informação por inteiro. Entendeu? Um exemplo: a mãe chega em casa e fala para o filho: você arrumou seu quarto? Ah, deveria. Então, deveria arrumou ou deveria não arrumou? A mãe deveria, né? Dá aquela meia informação. Então, usou de malícia para não falar a verdade na sua totalidade. O que é a verdade, né? Coloquei também como definição. Não é simplesmente dizer somente o que é verdade, mas é não dizer também que tudo é verdade. E isso é importante nós sabemos. Nem tudo aquilo que é dito é verdade. Por isso que é importante que nós, como cristãos, nós
examinemos as Escrituras, conheçamos a palavra de Deus, tenhamos ciência e consciência das coisas que nos cercam e não venhamos a engolir tudo aquilo que as pessoas jogam para nós. Às vezes existem pessoas que elas têm plena convicção da mentira que elas estão falando. Elas têm plena convicção. E se nós não nos atentarmos, nós somos enredados por aquilo que a pessoa está falando. Então é importante que nós saibamos que nem tudo aquilo que nós ouvimos é verdade. Precisamos averiguar os fatos, né? Tornar uma mentira em verdade. Quando uma mentira se torna uma verdade, a Bíblia chama isso de sofisma. Isso está no texto de 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas. Perceba que não é algo carnal. Nós não vamos discernir isso naturalmente. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos buscar a presença de Deus, ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ter discernimento. A Bíblia fala que o homem e a mulher espiritual discernem todas as coisas. Então muitas vezes uma pessoa vem dizer algo para você, e se você não está ligado ao Espírito Santo, se você não está vinculado, não está sensível ao Espírito Santo, muitas vezes a pessoa pode te falar algo que não é verdade, e você muitas vezes acaba sendo enredado. Então é importante nós entendermos que nós precisamos saber o que é verdade, e que nem tudo que dizem é verdade. E uma coisa também que a gente sempre se preocupa em falar daquele, né? Ele sempre fala, mas Doeg ele errou sim, errou feio, por causa dele houve uma consequência. Mas pior do que aquele que fala é quem dá ouvidos. Isso é algo muito perigoso. Eu já tive várias experiências com amigos e irmãos que deram ouvidos a pessoas falando mal, ou de mim ou de outra pessoa, e foram contaminados. E eu conheço pessoas que chegaram para mim, olha, tal pessoa foi falar de você, eu não deixei e avisei que eu ia te falar que essa pessoa estava falando mal de você. Opa, atitude correta. Nós precisamos fechar a porta para que a informação errada e a maledicência cesse na nossa vida e no nosso meio, porque ela é destruidora. Ela é destruidora. Sem palavras boas a respeito de uma pessoa nunca vão cobrir uma frase errada que dita acerca dessa pessoa. Quantos aqui, eu não vou nem pedir para levantar a mão, já não passaram por esse tipo de situação? Alguém que falou mal, alguém que disse alguma coisa, e é como aquele goleiro que passou 50 jogos sem tomar um gol. O jogo que o time dele perdeu de 1-0, e ele tomou um gol debaixo das pernas, é o único jogo que as pessoas vão lembrar dele. Não é verdade? A gente lembra muito do goleiro Marcos do Palmeiras, que foi um goleiro excelente do Palmeiras, mas as pessoas sempre falam um grande goleiro, mas o que mais lembra ele para nós é a final que teve no Mundial, quando a única bola que ele não poderia ter errado, ele pulou errado, o jogador do Manchester veio por trás e fez o gol. Pronto. Tudo aquilo que ele tinha feito de bom, todo mundo esqueceu naquela época. Então, nós precisamos tomar cuidado com relação ao que as pessoas falam conosco. Não é o problema, o pecado não está somente em quem fala, está também em quem ouve, quem dá ouvidos. Isso é muito perigoso. Não, mas eu queria ouvir só para entender o que está dizendo. Não, você não tem que ouvir. Você não tem que ouvir. Nós temos que fechar as portas para que isso não gere algo muito pior do que já está sendo gerado. Nós temos que encerrar esse tipo de assunto, né? Só existem pessoas que falam mal porque existem pessoas que dão ouvido. Às vezes algumas pessoas se sentem constrangidas. Eu fico constrangido porque é um parente, é um irmão, é um chefe, é o líder. É preferível que você fale a verdade. Olha, melhor parar, e você muitas vezes sofra as consequências, mas que você fique em obediência segundo a palavra de Deus, do que você desobedeça a Deus e dê ouvido a isso e gere consequências na sua própria vida. Amém? Eu queria falar com vocês sobre 5 áreas, no próximo slide aqui, que podem destruir a nossa vida por darmos falso testemunho. E a primeira área chama-se falsidade. Salmos 12:2 diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Falsidade significa duplo pensamento, duplo coração, duplo desejo. É manipulativo, é uma forma de você mentir, né? Um exemplo, um chefe, aconteceu uma situação, deu um problema na empresa, já vi isso acontecer muito. Resolveram a situação,
Aí o chefe chama para a reunião, o que aconteceu? Aí a pessoa, você sabe, né, o que aconteceu, como a pessoa resolveu, qual foi o motivo do problema, a pessoa simplesmente conta aquilo que importa, mas o importante é que resolvemos o problema. Mas ela não conta o que aconteceu, como foi, ela conta simplesmente aquilo que interessa. Ela falsificou a verdade, ela está simplesmente dando um falso testemunho a respeito da realidade. Isso é manipulativo, porque ele está evitando, às vezes a pessoa está evitando, está com medo de sofrer uma consequência, então ela não fala a totalidade da coisa. Só que a Bíblia fala para nós falarmos a verdade uns aos outros. Amém? Temos que falar a verdade, né? Nos colocamos em situações ruins quando confiamos em pessoas também que enganam. Quando você vê alguém que não está falando a verdade, você precisa chamar a pessoa e falar: olha, vem cá, precisamos falar a verdade. Ainda que doa, ainda que tenha consequências, é importante que nós falemos a verdade. Senão nós vamos lá na frente sofrer as consequências. A gente acha que a gente vai se livrar aqui, mas a lei da semeadura que está em Gálatas 6:7, ela é verdadeira. Aquilo que você planta, você colhe. Então é melhor falar a verdade, sofrer agora aqui a pena, do que lá na frente. E a omissão da verdade, a falsidade tem a ver com a omissão da verdade. O falso testemunho também é omitir toda a verdade. Interessante isso, eu anotei aqui uma vez, a gente trabalhando com aconselhamento de casais, uma esposa chegou, tá, um casal brigando, e a esposa falou: mas ele jogou a panela em cima de mim. Aí o pastor me contando, né, a gente conversando, explicando, né, como aprendendo, né, como lidava com os casais, e aí o pastor perguntou: mas você jogou a panela nela? É lógico. Ela te falou o que ela fez? Não, ela estava com a faca de cozinha na mão para me pegar. Ela só contou aquilo que era de interesse dela, mas ela não contou aquilo que ela estava fazendo. Isso é omitir a verdade e a falsidade. Então nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, fugir da falsidade. Amém? Segundo ponto, o engano. O engano intencional. Não engano, como eu falei, aquele engano que você se equivoca com alguma coisa. Não, engano intencional. 1 João 3,7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Enganar é fazer acreditar em algo que não é verdade, é ser injusto, é ocultar a verdade. Promessas que a gente faz e não cumpre, por exemplo, é enganar, né? Alguns estudantes, né, tentam, por exemplo, numa prova de vestibular, tem o tema da redação e faz aquele famoso information, vai falando, escrevendo um monte de coisa, não diz nada com nada, só para preencher as 25 linhas que tem que preencher, porque ele consegue escrever 5, acabou o assunto, não tem mais o que falar, então ele vai enrolando, né? Acha que vai enganar a pessoa que vai analisar a sua redação, e não vai. Satanás é chamado de enganador. Por isso nós precisamos tirar da nossa vida a questão do engano. Satanás é aquele que engana desde o princípio. A palavra fala sobre isso. Enganar é fingir que está dizendo a verdade. E muitas pessoas são seduzidas pelo engano. Quando alguém fala alguma coisa para enganar certas pessoas podem ser seduzidas, porque elas não estão, como eu falei, preparadas e sensíveis no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Precisamos ser cheios da palavra de Deus, para nós não sermos pegos de surpresa por pessoas ou por coisas que venham a tentar nos enganar. Terceiro ponto, o mexerico. Uma palavra tão esquisita, tão feia, né? Mas existe. E é bíblico, já existia no Velho Testamento. Levítico 19:16 fala: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Aqui Deus está dizendo o seguinte, que o mexeriqueiro, quando ele faz o mexerico, ele está atentando contra a vida do seu próximo. Mexericar é fabricar uma verdade a respeito de uma certa pessoa. E hoje, na época de tecnologia, como eu falei, é muito fácil na internet postar qualquer coisa e todo mundo acredita que é verdade. Por exemplo, quando aconteceu a tragédia da Chapecoense, surgiram várias notícias que tal jogador de futebol ia doar não sei quantos milhões de euros para as famílias, não sei qual outro time, tudo mentira. E muita gente postando, curtindo, mandando, falando: olha que legal. Não era nada verdade. As pessoas fizeram mexerico em cima de uma tragédia. Olha que coisa terrível. E muitas pessoas acreditando que porque estava lá era verdade, e não é verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mateus 12:36, Jesus diz que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo,
porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Toda palavra que dissermos será julgada, toda, e até aquilo que a gente posta e aquilo que a gente escreve no WhatsApp. Tudo isso nós daremos conta. Não é só o que falamos, mas é o que digitamos e também agora aquilo que nós postamos. Mexericar e acusar injustamente. O grande problema é que a mentira ela anda muito mais rápida do que a verdade. Muitas vezes a verdade não chega a tempo e muitas vezes a verdade não consegue nem chegar. E talvez alguns de nós aqui já passaram por situações assim. Já falaram mal, vocês fabricaram alguma mentira acerca de vocês e vocês não tiveram nem tempo de se justificar, nem tempo de se defender. E isso gera em nós um sentimento de injustiça muitas vezes, né? As pessoas falarem mal de nós, falarem acerca de nós, e ainda que falem de alguma coisa que é verdade, é injusto demais, porque o que acontece conosco diz particularmente a nós e aos nossos líderes, as pessoas com quem nós abrimos o coração e as nossas famílias. Então nós precisamos ficar atentos em relação à questão do mexerico, acusar injustamente. Por exemplo, a esposa de Potifar, ela acusou José de ter tentado estuprá-la, quando era exatamente contra ela. Ela tentou assediar, ela assediou na verdade José, e ela fabricou uma mentira. Falar mal do próximo também é mexerico. Deus ama a sua palavra do nosso próximo, sabia? Deus ama o seu irmão. Por isso é importante que, não importa o que o nosso irmão tenha feito de ruim para nós, nós não podemos falar mal do nosso irmão, e não podemos permitir que ninguém fale mal dos nossos irmãos. Tem um texto de Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, que diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Perceba que o mexerico não ofende somente ao irmão, ofende a Deus. Quando nós fazemos um comentário malicioso, ruim, ou quando alguém faz a nosso respeito, isso está ofendendo primeiramente a Deus. Às vezes a gente toma para nós, mas tenha certeza disso, que aqueles que causaram mal a nós falando alguma coisa, primeiro ofenderam a Deus, e é Deus que é a nossa justiça, Ele fará justiça no seu tempo. Amém? Nós não precisamos fazer nada. Às vezes a gente fica até inquieto, querendo que a pessoa sofra uma punição, querendo que a pessoa pare por aquilo que ela falou. É no tempo de Deus e no modo de Deus. Deus vai tratar com essa pessoa. Amém? Seguindo, quarto, falso ensino. 2 Pedro 2, de 1 a 2, diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui Pedro está falando sobre a apostasia que estava entrando no meio da igreja e que estava sendo disseminada. Pessoas, falsos mestres que estavam no meio da igreja pregando uma inverdade, pregando um falso Cristo, uma falsa salvação, uma falsa esperança. E muitas pessoas estavam sendo enredadas por isso. Então nós temos que tomar cuidado até mesmo com o falso ensino. Precisamos tomar cuidado até mesmo com os ensinos que nós vemos na internet. Mais uma vez, muito cuidado. Porque quando você vai pesquisar algum assunto, alguma coisa, se a gente vai pesquisar na internet mesmo, nem tudo que está lá é realmente como é. Nós precisamos balizar com a verdade. Tem dúvida, leu alguma coisa, não entendeu? Procure os seus líderes. Não tome aquilo como verdade. Ah, mas ele está usando um texto bíblico. Mas algumas pessoas tiram um texto fora do contexto para arrumar um pretexto. Muitas pessoas fazem isso. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Várias vezes as pessoas me mandam mensagem falando: Luiz, esse texto aqui, eu não entendi. Estão falando sobre isso. Falar, vamos ler o contexto primeiro. Então você tem que fazer toda uma análise bíblica, uma análise criteriosa em cima do texto, para você entender por que foi dito aquilo. Você não pode simplesmente tomar um texto e tomar ele para si. Eu não vou me recordar de qual passagem é, mas em Jó tem um texto que fala sobre isso. Olha, e trazendo a luz, o Senhor fará. Tem que tomar cuidado com esse texto. Por quê? Porque esse texto foi visto por um dos amigos de Jó, que foi repreendido por Deus. Então a gente
não pode tomar esse texto como uma verdade, uma promessa para nós, sem analisarmos o contexto bíblico. É importante que nós conheçamos a Escritura. Os bereanos faziam isso. Quando Paulo estava pregando para eles ouviam. Depois o que eles faziam? Tá bom, Paulo, valeu. Iam para casa, estudavam as Escrituras, para ver se tudo aquilo que ele falava realmente era verdade. E nós precisamos fazer as mesmas coisas. Nós precisamos aprender, está aqui na Escritura. Nós já temos pronto para nós o ensino, o exemplo. Nós precisamos seguir este exemplo. Muitas pessoas, Deus nunca mente, né? Como eu disse, mas muitas pessoas mentem sobre Deus. Muitas pessoas dizem coisas que Deus jamais disse. E nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Né? Alguns, como eu ouvi um pastor dizer, não, alguns pastores querem ajudar, alguns líderes, né? Querem ajudar Deus, né? Querem falar coisas que Deus não falou. Deus não precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de um novo coração, uma nova mente, espírito em nós, para que nós possamos cada dia mais dar frutos segundo a vontade do Pai. Amém? Quinto ponto, tagarelice. 1 Timóteo 5,13. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas também tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Algumas pessoas, como eu ouvi um amigo meu falar, parece que elas têm carteirinha de tagarela. Falam demais, falam muito, falam o que não devem, falam além da conta. E a Bíblia fala que nós devemos ser moderados. Nós devemos ser moderados naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, diz a palavra. Precisamos ser moderados em tudo que falamos. Nós não podemos sair falando tudo aquilo que vem à nossa mente. Nós não falamos tudo que vem à nossa mente. Pastor, teve um pastor, o Wilkerson, ele falava o seguinte: se os seus pensamentos fossem audíveis, as pessoas que são seus amigos continuariam ao seu redor. Uma coisa para se pensar. Então assim, a gente não fala tudo que vem à mente, mas a gente fala muita coisa e deixa escapar muita coisa, e nós não podemos. Nós precisamos ser moderados, precisamos dominar a nossa língua, dominar, refrear. Isso tem a ver com domínio próprio, qualidade do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Algumas pessoas são tagarelas oficiais. Nós não fomos chamados para dizer às pessoas sobre a vida de outros. Isso é importante. Não, só estou dizendo para você orar por ele. Não é assim. A questão, sabe o que é? Deus, ele julga a intenção do nosso coração. E por mais que você diga para Deus naquele dia, mas Senhor, eu fui falar para a gente orar. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece, ele esquadrinha o nosso coração. Ele vai até o profundo. Então temos que tomar cuidado com a intenção do nosso coração. Precisamos tomar cuidado para não falar. Quando as pessoas abrem o coração para nós, quando as pessoas falam para nós, e nós que somos líderes, nós temos muito cuidado com relação àquilo que as pessoas falam para nós. O que falou ali no gabinete pastoral, morre no gabinete pastoral. Não sai. Por quê? Porque nós estamos tratando de vida, de pessoas. E eu já testemunhei líderes fazendo em trabalhos, em pregações, muitas vezes abrindo, expondo coisas que foram abertas no gabinete pastoral. Isso destrói vidas. Isso faz com que o corpo pastoral, os líderes percam a confiança. As pessoas vão olhar e falar: mas se falou do irmão, vai falar de mim também. Você abriria o seu coração para alguém que fala na vida das pessoas? Claro que não. Mas nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos sair falando da vida das pessoas quando elas abrem o coração para nós. Se abriu para nós, morre conosco, oremos com as pessoas, ajudemos se precisar, se necessário. Fale para a pessoa: olha, esse tipo de assunto para mim fica difícil, eu vou encaminhar para os meus pastores, ou encaminhar para pessoas que têm uma maior experiência nesse assunto. Esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma. É ofensivo a Deus ser tagarela demais. Isso mata a reputação. Tagarela mata a reputação das pessoas, mata a pessoa de quem se está falando. E aí pensando, por que nós acabamos falando muitas vezes a respeito dos outros? E acabamos falando sim a respeito de pessoas, coisas que nós não deveríamos. Muitas vezes para evitar uma consequência negativa sobre nós.
Às vezes, para criar uma ilusão de quem não somos, criamos uma ilusão, queremos mostrar que muitas vezes, até a nossa religiosidade, mostrar que, olha, estou falando desse irmão para mim como esse irmão é pecador, mas olha como eu sou bom, eu não sou igual a ele. Isso revela a religiosidade que é em nós. E como eu sempre digo, o religioso ele tem o suficiente de Deus para levar ele para o inferno. O religioso vai para o inferno, não tem jeito. Porque o religioso ele está focado na sua própria justiça, no quão bom ele é e quão boas coisas ele faz. A grande questão é que o único bom que existe é Deus, como o próprio Jesus disse. Só existe um bom, e esse bom é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Para obter o que queremos, às vezes as pessoas falam das outras para obter vantagem, para obter algum tipo de benefício. Já vi isso acontecer, pessoas falarem mal de outras com o intento de manipular situações, ganhar status, ganhar poder. Já vi isso acontecer, isso acontece em empresas, acontece em igreja, acontece em vários lugares. Para ter o controle da situação, as pessoas elas ouvem algo a respeito de uma pessoa e elas usam o que elas sabem para obter o controle das pessoas e das situações. Manipulam as pessoas. Olha, eu sei o que aconteceu, então eu já vi isso acontecer. Pessoas que sabiam da vida, situações da vida de outras pessoas e usarem aquilo até muitas vezes para chantagear, até para manipular, para dizer o que a pessoa deveria ou não fazer. Isso é demoníaco, isso precisa ser afastado em nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas acham que podem, fazendo isso, falam das pessoas com uma forma de brincar com Deus, e fazer com que Ele puna pessoas, como se Ele falando a respeito das pessoas, Deus fosse punir as pessoas, que a pessoa tem um senso religioso muito forte. E muitas vezes as pessoas falam umas das outras com o intento de ser aceito. Eu estou falando do outro, mal do outro, para que as pessoas olhem para mim e me aceitem. Isso é terrível. Outra coisa, eu quero até pular essa parte de mentiras, segredos e surpresas. Tem um outro slide. Pode pular, vamos pular essa parte aqui. E eu queria já ir para esse daí mesmo. Antes de falar algo sobre alguém, vamos refletir. É importante que, se você tem informação sobre alguém, você reflita primeiro sobre a informação que chegou ao seu ouvido. Essa informação, ainda que correta, olha só, ainda que correta, ela precisa ser comunicada. Por mim, sou eu que tenho que levar essa palavra, sou eu que tenho que dizer isso. Porque às vezes as pessoas trazem as coisas para nós e nos usam como escudo, Fala para o irmão, olha, aconteceu tal coisa com o irmãozinho lá. Aí ele espera que você fale para o pastor, porque se acontecer alguma coisa com você, você levar uma pedrada, não vai ser ele, não, eu estou aqui, estou de boa. Então as pessoas muitas vezes nos usam, elas falam as coisas para nós porque elas não têm coragem de falar para quem elas deveriam falar. Não vou nem perguntar se vocês já viram isso, porque acho que todo mundo já viu isso. Por mim, sou eu que tenho que levar essa informação para estas pessoas. Neste exato, é o momento de se levar essa informação, sou eu que tenho que levar para essas pessoas. Neste momento, é o momento correto, porque às vezes a gente tem uma informação que é importante, precisa levar, mas tem um tempo correto, tem um momento certo. Eclesiastes 8,6 fala para todas as coisas há tempo e modo. Com qual motivação? Qual é a motivação que você vai tratar uma situação a respeito de uma pessoa? Por vingança? Porque ela falou mal de você e você quer pagar a mesma moeda? Qual é a motivação a qual você está levando a informação? Dessa forma, por este método, isso aqui é muito importante. Então, toda vez que você tiver alguma informação que chegou alguma coisa ao seu coração acerca de alguém, ou você experimentou uma situação com uma pessoa e aquilo está te incomodando, antes de você levar adiante, filtre nisso. Isso aqui vai livrar você de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas batalhas lá na frente. Eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã, se muitas pessoas tivessem passado por esse filtro, com as informações, com as situações que eles já viveram na vida, teriam evitado muito mais problemas e catástrofes lá na frente, muito mais quebra de relacionamento, quebra de aliança. Às vezes a gente não pensa, a gente simplesmente sai fazendo as coisas, porque nós acabamos sendo mais impulsivos do que nos deixando controlar pelo Espírito Santo, e acabamos passando por situações vexatórias.
e entrando em problemas muitas vezes os quais não tinha nada a ver conosco. Não tinha nada a ver. E eu digo para você, já passei por essa experiência. Já tive esse momento de meninice, de as pessoas levarem as coisas para mim e eu acabar levando para o líder. Aconteceu isso. E depois olha e fala, mas o que eu tinha a ver com a situação? Aí a hora que você chega em casa, você senta, você janta, aí a hora que abaixa a adrenalina, você fala, por que eu fui falar isso? Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? Não precisa levantar a mão, mas já aconteceu conosco. Então, pense nisso, pense nesse filtro. Esse filtro é importantíssimo. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus amado, quantas vezes eu podia ter ficado livre de tantas situações ruins, de tantos problemas que eu vivi, que eu vivenciei, se eu tivesse olhado com um maior critério para esse filtro. Então pense quando chegar alguma informação para você. A questão é que também nós nos sentimos culpados em relação a essas verdades, porque na verdade, quando nós falamos sobre isso, sobre falsa acusação, às vezes a gente se sente até um pouco incomodado falando sobre isso. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não estou isento disso, também me incomodo quando eu falo desse assunto, porque na grande realidade, todos nós somos culpados. Todos nós somos. Não há um justo sequer ali. Não é só o irmão que fala mal muitas vezes de nós, muitas vezes, quantas vezes nós não falamos mal de alguém? Quantas vezes não falamos a mais de alguma pessoa? Dissemos algo que muitas vezes denigra a imagem da pessoa, que até mesmo depois que a gente falou, a gente pensa, puxa vida, por que eu fui falar isso? Quem que me deu o direito de falar isso? Então às vezes a gente se sente mal porque realmente nós somos culpados. Sempre nos lembramos de pessoas que praticam isso, mas na verdade todos nós praticamos muitas vezes essa questão de tentar uma acusação ruim contra alguém. Nós muitas vezes cometemos esse pecado. E para onde nós podemos correr? Para onde nós podemos ir? Para Jesus. Nós precisamos levar esse pecado para a cruz. Quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele levou sobre si no madeiro todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, inclusive todas as coisas que nós falamos mal das pessoas, e tudo aquilo que já falaram mal contra nós. Todo o pecado que nós cometemos de intentar acusação falsa contra as pessoas foi para a cruz. Fomos perdoados. E tudo aquilo que já falaram contra nós, nos geraram mal, e já nos deram vários tipos de problemas, até muitas vezes gerando algum tipo de trauma, alguma sequela emocional, tudo isso também foi cravado no madeiro em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por isso que eu e você precisamos de Cristo. Por isso que eu e você precisamos ir até Jesus, porque é nele que nós vamos encontrar o alívio e o refrigério para as nossas almas. Mateus 12:36, como eu já tinha citado, digo que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras você será justificado ou então você será condenado. Jesus Cristo, Ele foi o único que viveu uma vida perfeita, sem pecado. Jesus Cristo, nós nunca vimos, pelo menos olhando os 4 evangelhos, em nenhuma passagem Jesus falando para João: você viu o que Judas fez comigo? Você viu o que Herodes falou de mim? Poxa, que coisa, né? Mas Judas também, a gente nunca viu Jesus falando de um dos seus discípulos. Nunca. O que ele tinha para falar, ele falava face a face, na cara, ele resolvia ali. E Jesus foi foi o homem que mais falaram mal dele, tanto que ele foi acusado injustamente. A Bíblia fala que ele foi acusado injustamente e levado à cruz. Ele foi acusado injustamente, mentiram, difamaram, fizeram mexerico, fofoca, falsificaram informação, falsificaram provas, foi condenado, torturado, foi morto injustamente. Ele foi o que mais sofreu. Ele é o que tinha maior direito de reclamar acerca das coisas que falaram a respeito dele. Porém, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, nós vemos o apóstolo Paulo falando o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E sendo Deus, Ele não reivindicou, não teve por orgulho ser Deus. Antes, desceu, se tornou homem e se humilhou entre nós. Esse é o modelo que nós temos. Quando alguém fala mal de nós não temos que reivindicar nada. Jesus Cristo já reivindicou na cruz por todos nós. Amém? Ele é a nossa justiça. Esse é o melhor modelo que nós podemos ter. Ah, mas estão falando de mim. Deixe falar.
Ah, mas estão difamando. Deixe de difamar. Jesus Cristo é a tua justiça. Amém? Eu quero, para o final, eu quero pedir para você abrir o Salmo 52. Salmo 52. Toda essa situação de Davi, quando Davi saiu fugido, ficou sabendo, uma pessoa fugiu, que acabou chegando a Davi contando o que aconteceu, e Davi falou: foi minha culpa, sabia que Doeg estava lá, e eu não me atentei a isso, mas Deus aliviou o coração dele. E dessa situação toda saiu o Salmo 52. O Salmo 52 faz referência ao texto do 1 Samuel 20, 21 e 22, onde acontece toda aquela tragédia, onde Saul manda matar tantas pessoas. Esse salmo diz o seguinte: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos de Deus? A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Certamente Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da sua habitação, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, rir-se-ão dele, dizendo: aqui está o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza, mas confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua perversidade. Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no constante amor de Deus, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom. Eu te louvarei na presença dos teus santos. Este é o salmo de alguém que viu a tragédia, que vivenciou, foi afligido emocionalmente porque se sentiu culpado, mas no qual Deus trouxe refrigério ao coração dele, e Deus deixou bem claro aqui: a justiça é minha, a questão é comigo. Eu não sei aqui conosco se você já foi vítima de uma falsa mentira. Eu sei que dói, eu já fui. Falsas acusações. Se já disseram mal de você, saiba que Jesus Cristo é a tua justiça. Ele na cruz, Ele trouxe salvação e cura para todos os males, todas as dores do seu coração. Toda a tristeza que há em você por causa daquilo que falaram, pode ter certeza, Jesus Cristo Ele é poderoso e Ele já dá cura para você em nome de Jesus acerca disso. Todo o efeito das palavras ditas contra você se tornam nulos no nome de Jesus. Se você disse de alguém, é um momento, um tempo de se arrepender. É um momento de nós olharmos para nós mesmos, permitir que o seu trabalho em nós. E nós chegamos à conclusão: puxa vida, já fiz isso, Senhor, me perdoa, tenho que te pedir perdão, se necessário, procurar a pessoa, acertar e resolver a situação para que os relacionamentos voltem. Muitas vezes aconteceu isso e os relacionamentos foram quebrados por um tempo, por anos muitas vezes, mas o Senhor Ele deseja que nossos relacionamentos sejam de novo reconstruídos. Esse é um tema importante. E lembre-se que o seu ofensor também foi perdoado na cruz, assim como nós também fomos. Portanto, perdoe aqueles que te ofenderam, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei, como eu disse, qual é a situação que você está aqui nessa noite. Eu vim já orando sobre esse tema, sobre essa palavra já há um tempo. Talvez você tenha sido machucado por alguma situação, alguma coisa que foi falada a seu respeito que não é verdade, ou mesmo que tenham falado, você abriu seu coração para alguém e essa pessoa expôs você. Pode ter acontecido isso também. Isso te machucou e te feriu. E você, então, ficou inseguro em relação a confiar nas pessoas. Como confiar em pessoas se eu abro meu coração, as pessoas revelam ao vento? Você precisa de cura nesse dia, nessa noite. É uma noite de cura para você, para que você volte novamente a confiar no Senhor,
confiar no teu irmão, porque ele é tão imperfeito quanto nós somos. Talvez seja uma noite em que você precise pedir perdão, porque você tenha falado mal de alguém, de outras pessoas, de forma até injusta, ou na sua própria justiça. Só que a nossa justiça, ela não opera a justiça de Deus. A nossa justiça, ela limita a ação de Deus para que Deus opere e faça aquilo que Ele tem que fazer. Talvez seja uma noite no qual você precise pedir perdão. Senhor, eu tenho falado, tenho vivido e vivenciado essas circunstâncias, essas coisas, tanto tempo, eu não quero mais vivenciar isso. Talvez seja uma noite na qual você precise ser curado também, peça perdão e para que o Senhor venha trazer cura à sua vida. Então quero convidar você com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, vá orando, qualquer um que seja o seu caso nesse momento, nós vamos orar juntos com vocês. Pai, nós oramos como família, como filhos que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Jesus Cristo, maravilhoso e tremendo, na cruz obteve vitória sobre todos os males que dissemos ou que falaram contra nós. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos orar no nome de Jesus e pedir a Ti que tudo aquilo que gerou algo em nossas vidas por coisas que disseram a nosso respeito, sejam verdadeiras ou falsas, Pai, nós queremos pedir a Ti que no nome de Jesus sejam anulados os efeitos, Senhor, dessas falas, das coisas que foram ditas. Pai, o Senhor carregou tudo isso na cruz, nós confessamos isso, Pai, que todas essas mazelas foram levadas na cruz contigo, para que hoje pudéssemos viver uma vida livre. A Tua palavra nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos que fomos libertos em Cristo. Portanto, Pai, todo o efeito das coisas que disseram a nosso respeito, sejam falsas ou verdadeiras, não importa, ou coisas que abrimos o nosso coração e as pessoas jogaram ao vento, Pai, o efeito, as circunstâncias dessas coisas, nós rogamos a Ti que sejam anuladas agora no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. E tudo aquilo, Pai, que um dia dissemos também acerca de pessoas, sejam verdades ou mentiras, coisas que falamos demais, coisas que nós inferimos e achamos que seja dentro do nosso achismo, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando falamos demais, quando dissemos demais, quando deveríamos ter muitas vezes nos calado ao invés de ter falado. A Tua palavra diz que como maçãs em salvas de pratas, assim a boa palavra dita a seu tempo. Perdoa-nos, ó Pai, quando falamos fora de tempo, quando fomos negligentes, não dominamos a nossa língua. Perdoa-nos, ó Pai, quando falamos falsamente, fizemos mexerico, fofocamos ou qualquer coisa semelhante a essa. Ó Senhor Jesus, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos e traz cura, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, no nosso caminhar, que o domínio próprio seja algo notório, Senhor, em nós, e que nós sejamos moderados, Senhor, a partir de agora, no nome santo de Jesus, para a Tua honra, glória e louvor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Bora aplaudir ao Senhor.